Estamos de volta e olha só, gente, asma é uma doença crônica que acomete as vias respiratórias. Vamos entender mais sobre elas agora. Veja aí. O bate-papo dessa tarde vai ser sobre asma. A nossa convidada é a pneumologista a doutora Manuela, que vai contar um pouquinho mais pra gente sinais, tratamentos e as indicações também. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Núbia. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder vir aqui falar com vocês sobre asma, que é uma doença tão prevalente não só no Brasil, mas no mundo também. Nós que agradecemos, porque é sempre bom a gente falar sobre saúde no programa, Com viu, certeza. doutora? Então, pra gente começar, eu quero que você conta pra gente o que é asma e se existem vários tipos. Bom, a asma é uma doença crônica que acomete principalmente vias aéreas e pulmão. E ela traz duas alterações principais: a inflamação do trato respiratório com produção de muco e o broncoespasmo, que é a contração da musculatura ao redor da via aérea do paciente, que faz com que fique difícil de passar o ar, por isso que a respiração do asmático é tão dificultosa. Existem dois tipos de asma principais: a asma alérgica, que acontece mais na adolescência, infância, e geralmente vem associado a outras doenças atópicas, como por exemplo, rinite alérgica, doenças alérgicas cutâneas, alergias a medicamentos, alergias a alimentos. E nós temos a asma não alérgica, que geralmente acontece mais na vida adulta e pode estar relacionada a outros fatores, como por exemplo, tabagismo, obesidade, também exposição a alguma substância irritante no trabalho. Uhum. E doutora, a gente pode falar quais são os fatores de risco então para desenvolver a asma? Sim. Existem vários fatores de risco, que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver a asma. Uma delas é a história de asma na família. Então, você ter um parente próximo, geralmente de primeiro grau, pai, mãe, irmão com asma, aumenta a chance de você desenvolver a doença. Além disso, prematuridade, então você nascer prematuro aumenta o risco de asma ao longo da vida. A pessoa que já tem alguma doença alérgica, como eu comentei previamente, também vai ter esse risco aumentado. Exposição a algumas coisas, então, por exemplo, se você mora numa cidade com muita poluição, se você tem exposição a muita poeira, fumaça, ácaro, fungos, isso também aumenta o risco de asma. E tabagismo. Então, assim, quem fuma, e o risco não é só para a pessoa que fuma, que é o tabagista ativo, mas é também para as pessoas que estão ao redor, que convivem próximo com essa pessoa, que é o tabagismo passivo. E, Núbia, não é só o cigarro convencional. O cigarro eletrônico, o arguilha, diversos estudos já mostraram que esses tipos de tabagismo também aumentam o risco de doenças respiratórias, entre elas a asma. Importante isso que você destacou pra gente, doutora. E sobre os sinais, os sintomas, geralmente como que é da asma? Então, tem, assim, 4 sintomas principais, Geralmente o paciente apresenta tosse, é uma tosse mais seca, uma tosse mais irritativa. O paciente pode ter a famosa chiadeira, que é a sibilância, ou seja, quando ele respira, ele faz um barulho bem agudo, é como se tivesse um gato miando dentro do peito. A pessoa pode também sentir uma sensação de opressão torácica e falta de ar. Alguns pacientes falam, que é como se eles tentassem respirar por um canudinho bem fininho. E esses sintomas, eles geralmente vêm em crise. Então, a pessoa está lá bem e de repente começa a apresentar esses sintomas. E eles geralmente são mais intensos no período da manhã e à noite. E podem também acontecer depois da exposição a alguns gatilhos. Então, por exemplo, teve uma infecção de trato respiratório, teve exposição a muita fumaça, foi lá, por exemplo, limpar algum cômodo da casa que tinha muito pó, muita fumaça, e aí a pessoa pode ter esses sintomas desencadeados por esses gatilhos. E sobre ela é contagiosa ou não é, doutora? Isso é um mito, que muitas pessoas às vezes já acham, e tal pessoa está com asma, se eu chegar perto vai contaminar, vai contagiar. É mito, verdade isso? Isso na verdade é um mito. A asma, ela não passa de pessoa para pessoa, porque ela não envolve nenhum agente infeccioso, não tem a ver com vírus, bactérias, fungos. É uma doença crônica, como por exemplo a hipertensão, a diabetes, então ela não é contagiosa, isso é um mito. E pra gente falar sobre o diagnóstico, doutora, depois que a pessoa começou às vezes com esses sinais, nossa, tá difícil de respirar, essa questão até que você comentou pra gente, com aquela falta de ar, como que funciona depois quando chega no consultório o diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é baseado inicialmente numa suspeita clínica, Então, é um paciente que chega para mim com aqueles fatores de risco que eu já comentei, apresentando sintomas clássicos.
E geralmente esses sintomas eles melhoram com o uso de broncodilatadores, que é a medicação que a gente vai falar daqui a pouco. E aí existe um exame específico que chama espirometria, que é um exame que avalia a função pulmonar, e ele auxilia a confirmar o diagnóstico, né? Porque ele consegue detectar essa obstrução das vias aéreas. Então, a gente junta os dados de história clínica, exame físico, com a espirometria e aí a gente consegue fazer o diagnóstico e aí iniciar o tratamento. Tocando nesse assunto, então, já, doutora, do tratamento, como que funciona? Eu sei que cada caso é único, cada paciente vai corresponder de uma forma, mas assim, de forma geral, até para as pessoas às vezes ficarem aquela coisa assim, é só com medicamento, é com alguma coisa que tem que inalar, como que funciona? Então, a base do tratamento são medicações inalatórias, que são as famosas bombinhas, né? E essas bombinhas, elas contêm medicações broncodilatadoras, que vão agir lá naquela contração da via aérea e relaxar, facilitar a passagem de ar, e também corticoide inalatório, que daí vai agir lá na parte da inflamação. E existem dois tipos de tratamentos diferentes, né? O tratamento de manutenção, que é aquele tratamento que o paciente vai ter que fazer todo dia, fielmente, com doses fixas, horários certinhos, e aquele tratamento que é o tratamento que a gente chama de resgate, que são as medicações que ele vai usar quando ele tiver crise. Hoje em dia, né, a medicina vem avançando muito, né? Então, se a asma do paciente é muito grave e a gente não consegue controlar só com medicações inalatórias, existem novas medicações, são medicações injetáveis que estão trazendo um benefício bem grande no tratamento da asma, que são imunobiológicos, mas são para os casos mais graves. E é um tratamento, esse paciente vai ter que fazer pro resto da vida, doutora? Sim, o acompanhamento, o tratamento ele é para o resto da vida. Existem várias etapas do tratamento, pode ser que em algum momento a gente consiga controlar a doença e o paciente não precisa usar tanta medicação ou só use medicação quando tenha sintomas, mas o acompanhamento é para o resto da vida. E depois desse diagnóstico, a pessoa viu ali que tem a asma, como que são as recomendações para evitar e para conviver com a asma também? Tem algumas coisas bem importantes assim que fazem parte do tratamento, Núbia. Uma delas é usar a medicação de forma correta. Tem alguns pacientes que acabam pulando dose ou não usam a medicação de forma correta, e isso é muito importante. Então, o paciente tem que tanto usar o dispositivo corretamente, com técnica adequada, e é responsabilidade do médico ensinar isso para o paciente, e também é importante ele usar as doses corretas, nos horários corretos, orientados pelo médico. A aderência é algo assim que é essencial para a gente conseguir o controle da asma. É importante também evitar aquelas exposições, né, que eu já comentei previamente. Então, vai tirar aquela coberta, aquela jaqueta de dentro do armário que está lá guardado faz tempo? Limpa, né, lava antes de usar. Ou, por exemplo, manter sempre a casa limpinha, sem pó. Agora, né, que tá essa chuva, às vezes acontece a umidade formar um pouquinho de mofo na parede. É importante sempre que a pessoa fique atenta para isso, porque precisa limpar, isso pode piorar e agravar o controle da doença. Exercício físico é uma coisa assim que eu falo para os meus pacientes, exercício físico faz parte do tratamento, é como se fosse uma bombinha mesmo. Vários estudos assim realizados ao longo dos anos que acompanharam grupos de asmáticos mostraram que os asmáticos sedentários, que não praticam atividade física, eles acabam tendo muito mais crise, precisando de muito mais medicação do que os asmáticos que praticam atividade física. Então, isso é algo essencial para o tratamento. E manter as vacinações em dia. Todo asmático tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia para evitar de ficar pegando as infecções que podem acabar causando exacerbação. E a última coisa, evitar tabagismo. Então, assim, o asmático ele tem que ficar longe, gente, não só do cigarro convencional, mas como a gente comentou, cigarro eletrônico, arguile, tudo isso o paciente pode estar usando as medicações que for. Se estiver fumando, a gente não consegue controlar a doença. Então, é muito importante que os pacientes e todo mundo evitem o tabagismo. Com certeza, isso que você comentou com a gente, tem essas recomendações, doutora, que a gente sempre fala aqui, é sempre bom a gente reforçar. É 50% profissional, do médico, do tratamento e do paciente também. Não adianta ir lá, chegar a passar todas as recomendações na clínica e depois o paciente não faz sua parte, que ele não vai ver resultado e vai piorar cada vez mais as crises, né? Exato, isso é muito importante. O paciente tem que fazer a sua parte e é por isso que é muito legal você ter o seu médico com você, né, para juntos nessa
caminhada e conseguirem um bom controle da doença. E doutora, em casos de momento de crise, o que deve ser feito, o que não deve ser feito também? Porque existe os dois lados, né? Que às vezes o paciente vai tentar fazer uma coisa que vai achar que vai melhorar e vai piorar e vice-versa. Então, Núbia, crise de asma é algo muito sério, né? Agora todo mundo tem acesso ao tratamento e tudo mais, mas ainda assim asma é uma doença que pode ser fatal. Então, quando o paciente está em crise, é muito importante que ele use aquele tratamento de resgate que eu comentei, né? Orientado pelo seu médico, que é a medicação que ele vai usar nesses momentos de crise. E é importante que, caso essa medicação de resgate não seja suficiente para melhorar os sintomas, para melhorar o que ele está sentindo, que ele procure um pronto-socorro. Porque por exemplo, em casos de crises mais graves, pode ser necessário internamento, uso de medicações endovenosas, cuidados que só no ambiente hospitalar a gente vai ter, né? Então, a minha dica do que não fazer é não protelar muito e não desvalorizar essa crise de asma. Não melhorou com a medicação de resgate? Procure atendimento e também volte no seu pneumologista, porque se você está tendo muitas crises, sinal de que aquele tratamento de manutenção não está sendo suficiente. Então a gente precisa revisar se está tendo alguma exposição, tentar entender o que está causando esse descontrole de asma e às vezes aumentar a quantidade de medicação do dia a dia. Com certeza. Quantas dicas valiosas que a doutora Manuela passou pra gente. Obrigada, viu? Obrigada. Inclusive, doutora, às vezes algumas pessoas ficaram com dúvida, asma isso, asma aquilo, até algum outro assunto da área da pneumologia. Faço convite para te acompanhar no seu Instagram. Gente, então, meu Instagram é pneumo.manutruit e me segue lá que eu converso bastante sobre saúde, não só pulmonar, mas saúde no geral. Vocês viram só, então, quantas dicas valiosas aí que a gente passou para você cuidar sobre a asma, com certeza, e buscar ajuda. E também quero agradecer o look da entrevista de hoje da loja IsaFashion, mais uma combinação aí para você usar nesses dias de primavera, bem florido, saia envelope com cropped, bem indicado e para você fazer várias propostas. Lembrando que tem IsaFashion aqui em Toledo, na Rua Barão do Rio Branco 1145, tem também em Assis, o Instagram, @loja IsaFashion. Mauro, eu volto com você. Valeu, Núbia. Muito obrigada, Núbia, e também a doutora Manuela, né? Muito obrigada aí por essas explicações. E olha só, eu quero também a participação de vocês através do nosso WhatsApp, né? Nos conte aí o que vocês gostariam de ver aqui no nosso Ver Mais, através, né, do nosso telefone, que é o 4599254747. Eu quero vocês interagindo com a gente. Mande suas sugestões aí, o que vocês querem ver aqui no nosso Ver Mais também, que tem